A gente tem como característica do IOEB que os municípios pequenos se destacam muito entre os melhores do ranking. É um pouco de ilusão, porque eles também estão entre os piores. Fabiana, você tem uma experiência com avaliação de educação dentro do governo, quando você trabalhou no INEP, e agora você trabalha com avaliação de educação fora do governo. Por que você acha importante avaliar a educação? Avaliar, sabe, tem vários aspectos. A gente chama de avaliação uma infinidade de coisas, na verdade. A gente chama de avaliação, para começar, essa questão das provas, dos exames, para medir proficiência das crianças. O que o INEP faz é esse tipo de avaliação. Ele aplica exames para medir proficiência e avaliar a qualidade da educação com base no desempenho das crianças em proficiência, geralmente, de português e de matemática. No caso do Enem, tem as outras disciplinas. Mas a gente tem outros tipos de avaliação que eu faço atualmente de projetos sociais. É uma avaliação de impacto, é uma medida de quanto um determinado projeto ou uma determinada política impacta em determinados indicadores de resultado que a gente quer ver, ou mesmo na qualidade da educação, mas por um outro aspecto. A gente não está avaliando mais alunos, mas a gente está avaliando uma determinada política, um determinado programa. Uhum. E a gente faz também indicadores que ajudam a medir essa qualidade, que por isso também fazem parte da avaliação. Então, que é o caso do IOEB, que é o indicador, o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira, que ele ajuda a partir de avaliações, que são essas de exames, provas, combinadas com outras informações, informações sobre o professor, informação sobre o diretor da escola, outros insumos. Ele faz um índice composto que ajuda a gente a avaliar também as oportunidades que as crianças estão recebendo, cada uma em seu município. Então, são diversos aspectos que a gente acaba chamando tudo de avaliação, mas tem essas nuances, essas e que são complementares, né? Que são, no caso da avaliação de proficiência que o INEP faz, ele é um dos insumos, que é das partes do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um índice criado pelo governo, pelo INEP, no MEC, né? E ele é uma parte do nosso IOEB. Uhum. Então, ele entra também como um dos indicadores de resultado, no caso, porque a aprendizagem e o fluxo que compõem o IDEB a gente chama de indicadores de resultado. Então, a gente combina esses indicadores de resultado com taxa de matrícula líquida do ensino médio e esses outros indicadores de insumo que eu citei, para compor um índice único que fale sobre todas as oportunidades que as crianças recebem nos seus municípios. E o IDEB, no caso, ele é baseado na nota de prova, né, que é a Prova Brasil, e o fluxo dos alunos. Isso, né? Então, é um índice composto, aí vocês pegam esse índice e outros. O IDEB, esse fluxo que a gente chama, que compõe o indicador, é o tempo de conclusão de cada etapa de ensino, né? Então, para saber se as crianças estão completando cada ciclo no tempo que elas deveriam. E elas não completarem implicam vários problemas para a educação, né? O atraso, fica mais cara a educação, fica mais desagradável para a criança ficar na escola quando ela está atrasada, ela tende a evadir. Então, tudo isso a gente acaba medindo num único indicador, aí, que é o tempo de conclusão. Então, esse indicador, junto com os resultados da prova de português e de matemática da Prova Brasil, se combinam formando o IDEB. E aí, para entrar no IOEB, o que a gente faz é uma modificação desse indicador, que a gente chama de valor adicionado, porque o que a gente está considerando é quanto que o município está agregando, o município considerando o sistema de educação, mas também a capacidade dele de incluir as crianças, por exemplo, né, na escola, porque se essa criança está fora da escola, ela não participa. O que a gente faz é quanto que o município está agregando para essas crianças, e não quanto que ela está agregando ao indicador, porque o indicador de resultado, ele é um resultado só da criança, né? Quer dizer, tudo que a educação proporcionou para ele, mas quanto que ele conseguiu desempenhar. Mas isso, além da educação recebida, é muito
afetada pela família de onde ele veio também, pela origem dele, pelas oportunidades que ele tem em casa. Se ele vai ao museu, se ele tem um curso de inglês, se ele faz viagens. Tudo isso contribui para o resultado que ele vai ter numa prova de português, por exemplo. Se a mãe lia para ele em casa quando ele era bebê, tudo isso vai afetar o desempenho dele e não tem a ver com a escola. Então, mas no resultado da prova Brasil, por exemplo, todos esses fatores aparecem lá. Né? Então, o que a gente faz para utilizar o IDEB do nosso indicador é fazer um tratamento estatístico para isolar esse efeito e ficar com o que a gente considera que é só a parte realmente recebida da escola e do sistema de ensino. E falando especificamente do IOEB, né, vocês conseguem identificar o papel, você mencionou, né, o quanto que o município está agregando. E o que vocês já conseguem perceber? Que tipo de ação o município faz que melhora que tem resultado no IOEB? Então, uma ação que o município faz e que impacta diretamente na qualidade do ensino. Tá. Eu só vou começar explicando que quando eu falo município, eu estou falando uma questão territorial. Eu não estou falando em gestão do municipal, tá? Só para ficar bem claro para as pessoas, porque quando a gente fala município, você pode estar relacionando diretamente com o prefeito. E não é, a gente está falando do quanto que aquele território contribuiu. E tudo que está naquele território vai afetar esse indicador. Então, a começar pela gestão pública. Então, a gestão municipal, a gestão estadual e a gestão federal, as três têm impacto naquele território. Uma contribuição naquele território. E, além disso, a gente sempre esquece de falar, mas a sociedade tem um papel importante no território. Então, se a gente pensasse num caso hipotético em que não houvesse nem gestão municipal, nem estadual, nem federal, aquela sociedade iria provavelmente se organizar para oferecer algum tipo de educação. No caso, ela então seria o quarto ator, que eu chamo ela de o quarto ator do nosso indicador, porque ela também contribui, tá? Mas então, dentro do nosso índice, tem esses fatores que eu comentei, né? 3 indicadores de resultado, 4 indicadores de insumos, né? Que são coisas que contribuem para a formação da criança, que ela convive, então, a formação do professor, a experiência do diretor, a oportunidade de ter educação infantil e a jornada escolar dela são os insumos que compõem o IOEB. Então, esses fatores todos em conjunto, se eles forem modificados, eles têm um impacto direto no índice. Então, um município que investe em ter professores de nível superior, por exemplo, todos de nível superior, 100%, ele provavelmente vai ter um indicador melhor. Mas não basta ele ter só um desses fatores bons, ele tem que ter todos bons, tá? Então, se ele investir também em aumentar o tempo que os diretores ficam na escola, porque em muitos municípios o diretor fica na escola pelo tempo do mandato do prefeito. Trocou o prefeito, como é um cargo de confiança, o novo prefeito redistribui aqueles cargos para que ele é nomeado e não fez concurso, né, para ser geralmente diretor. É assim nas redes municipais principalmente, tá? Nas estaduais já tem um sistema, às vezes, de concurso, varia de estado para estado. Mas, então, se houver um gestor que identifica que já existem estudos, já existem pesquisas que mostram que o diretor que fica mais tempo numa escola, ele, além de ganhar experiência pelo tempo, mas ele também cria uma política que vai se encadeando, que tem um processo de melhoria, de encadear políticas. Então, ele por algum desses motivos, que a gente não sabe exatamente qual, mas ele ficando mais tempo na escola, a gente tem um estudo que mostra que ele melhora o resultado da qualidade da educação daquele lugar. Então, se o município também resolver trocar essa forma de escolher diretor, ele também pode aumentar o índice. Esses são os fatores, esses que compõem o índice, são os que diretamente afetam a posição dele no ranking ou o próprio resultado do indicador dele. Mas tem outras políticas que podem ser feitas que vão afetar indiretamente. Você aumentar salário, por exemplo, de professor, o salário não está dentro do nosso índice. Mas é muito natural de supor que se você tem um salário melhor, você, quando faz um concurso para professor, você vai atrair melhores professores. Né? Então, ou você vai atrair uma maior quantidade de professores para o concurso. Quando você tiver uma maior quantidade, você provavelmente vai selecionar um grupo melhor do que você selecionaria com um salário mais baixo. Porque passa a ser uma carreira mais competitiva. Passa a ser uma carreira mais interessante. E aí, selecionando melhores professores, provavelmente vão ter melhor formação e isso também vai afetar o IOEB. Então, outras políticas, outros programas que não estão representadas em um indicador que compõe o índice também afetam esse resultado.
Em relação às crianças fora da escola, né, que a gente tem um índice de evasão ainda muito alto, né, de cada 2 crianças que entram na escola, só uma termina o ensino médio. Como que, pensando novamente no território, né, que tipo de política voltada para essas crianças pode alterar o resultado no indicador de vocês? Uhum. A gente acabou de fazer um estudo junto com o CLP e os parceiros do IOEB, né, que ele faz um levantamento com os municípios que tiveram os melhores desempenhos, que estão entre os que tiveram os melhores desempenhos no IOEB, no ranking de 2017, que ainda vai ser lançado. E eles estavam muito bem no 2015 também, esses que nós entrevistamos. Nós entrevistamos 27. E nesses 27, nós observamos uma prática muito comum entre eles, que varia um pouco, às vezes, de metodologia, como ela é implementada, mas muito interessante, que é uma busca, que a gente chamou de busca ativa, porque algum outro gestor mencionou esse nome, mas que a gente chama de busca ativa porque eles são muito atentos a cada aluno individualmente. E uma falta na escola de um aluno que não for justificada por um motivo de doença, ou às vezes até uma justificativa por telefone, leva a uma busca da secretaria ou de um funcionário que tem essa responsabilidade na escola por esse aluno. Ele vai, às vezes no primeiro, às vezes na segunda falta, ele vai até a casa da criança muitas vezes, porque até uma frase que eles disseram pra gente foi: a gente não liga só, a gente vai lá porque a gente quer ver a criança, a gente quer ver em que condições que ela está. Se ela está doente, se ela está sendo bem atendida, se ela não foi por algum motivo de saúde na família, o que a gente pode ajudar, o que a secretaria pode fazer por ela. Então, você vê uma preocupação com cada indivíduo que parece ser algo muito interessante. É claro, parece sempre mais fácil fazer isso em municípios pequenos. E a gente tem como característica do IOEB que os municípios pequenos se destacam muito entre os melhores do ranking. É um pouco de ilusão, porque eles também estão entre os piores. Então, a gente fala assim, mas é fácil fazer porque são municípios pequenos. Mas tem muito município pequeno que está lá no final do ranking e provavelmente não faz nada disso. E a maioria dos municípios no país é pequena? A grande maioria, quer dizer, você tem acho que coisa de 200, eu não vou citar o número certo para não errar, mas tem 200 municípios que acho que realmente são grandes, tem aí mais de 40, 50 mil habitantes. Então, a maioria é pequena. Então, esse estudo ele vai trazer uma contribuição, assim, acho que para grande parte dos gestores, de como é possível fazer coisas simples como essa de buscar um aluno, de entender o que está acontecendo lá, porque aí você, mantendo ele na escola, ele evitando as faltas, primeiro, você evita que ele perca o conteúdo que está sendo dado na escola, né, diariamente. Então, as boas secretarias também que a gente entrevistou, eles também fazem depois um trabalho de recuperar essa aprendizagem, porque a criança pode realmente ter ficado 3, 4 dias doente, né? Então, eles têm ainda essa política, mas é melhor evitar que ele perca, né? Então, evitando essas faltas, buscando ele, entendendo o problema, trazendo ele o mais rápido possível e conscientizando os pais. Eles falam muito isso, esses gestores dos melhores municípios. Eles explicam para os pais a importância dessa criança estar na escola. A evasão é um problema maior entre as crianças mais velhas. Nesse estudo, a gente entrevistou secretários municipais. Os secretários municipais geralmente atendem as mais novas, do 0 até o que seria correspondente aos 15 anos, que seria o final do fundamental. Claro que a gente tem crianças mais velhas também, aí no final do fundamental, que são as que estão atrasadas. E os gestores comentam que os problemas de evasão estão entre essas crianças, entre esses que já estão aí na adolescência, né? Não é nem o que a gente chama mais de criança. E eles têm mais coisas que concorrem na vida deles e que faz com que eles, às vezes, deixem a escola. Às vezes até necessidade financeira mesmo, de precisar trabalhar, de precisar ajudar, mas não é o mais comum. É mais comum que ele saia por outros interesses sociais da vida, desinteresse pela escola, desinteresse de ficar numa turma de crianças mais novas do que ele, muito mais novas. Então, ele sai. Então, esse problema é detectado pelos gestores municipais, mas eles evitando que as crianças percam as aulas lá atrás, ele está evitando que perca o conteúdo e que reprove de ano, e evitando essas reprovações, muito provavelmente segura você a evasão, está evitando a evasão lá no futuro. Então, é um trabalho preventivo, que é uma característica muito forte desses municípios que a gente entrevistou, a ação preventiva. E é interessante esse caminho, né, de fazer a avaliação, aí pela avaliação identificar quem está indo bem e ver o que
quem está indo bem está fazendo. A proposta é tentar replicar, né, mostrar modelos. O que vocês pretendem fazer? A gente está chamando de inspiração. Primeiro eu queria comentar isso que você falou, assim, da gente poder avaliar, poder medir, poder trazer isso. A gente na Metas, na nossa consultoria, a gente usa para explicar a educação no Brasil, a gente diz que a educação pode ser explicada por um tripé, a educação básica no Brasil. E um dos pés que garante essa sustentação é a avaliação, porque você tem a oferta de educação descentralizada. Então, os responsáveis pela educação básica no Brasil são a gestão municipal e estadual. O governo federal tem uma ação suplementar aí, que ele complementa essa ação de municípios e estados. E você tem o financiamento através do Fundeb, que garante que, pelo menos dentro de cada estado, você tem um valor mínimo igual para todo mundo. Então, você diminui a desigualdade. Então, o financiamento e a oferta descentralizada garantem que em cada município você ofereça uma educação, de certa forma, padronizada, tem um equilíbrio. O que garante ou pelo menos permite que você faça análises de onde esse uso desse recurso, essa oferta de educação está sendo bem sucedida e onde não está, é a avaliação. Então, a Prova Brasil, as avaliações centralizadas no governo federal são assim uma joia que a gente tem hoje no Brasil, que poucos países têm. Mesmo os países grandes e desenvolvidos, muitos distribuem essa obrigatoriedade de fazer a avaliação, obrigatoriedade não, mas a responsabilidade, e aí você não tem como comparar os resultados no final. E no Brasil a gente tem essa vantagem, mas é muito pouco utilizado. Então você detecta, você sabe às vezes quem são os bons, você sabe quem teve um sucesso, que apareceu na televisão, no jornal, mas você não aproveita para entender o que ele tem de bom. Esse estudo é um primeiro passo. É claro que para você entender em profundidade o que cada política, como pode ser repetida, replicada, você tem que ir um pouco mais a fundo. Nós entrevistamos 27 para entender um pouco essa cesta de programas que esses municípios usam. E claro que se você copiar um programa, nada garante que você vai ter o IOEB de Sobral, que é o primeiro, geralmente, em todas as classificações que a gente tem de qualidade de educação. Então, não adianta você ir lá e copiar a formação de professores de Sobral, você não vai ter o resultado de Sobral daqui 3, 4 anos. Mas é uma combinação de fatores. Então, o que a gente está chamando esse estudo é de inspiração. A gente quer que ele seja inspirador para que outros gestores percebam. Esse da Buscativa, por exemplo, que a gente comentou, além de ir na casa, eles se associam à Secretaria de Saúde, por exemplo. Eu não sei quantas crianças vão nascer, quantas vagas eu vou precisar na creche. Tem um município que se associa à Secretaria de Saúde para saber quantas gestantes tem no município, quantas crianças estão num nível social que provavelmente vão precisar de uma vaga na rede pública. Para fazer um planejamento. Né? São coisas simples, que mesmo de forma independente, mesmo que não seja encadeado, como geralmente nesses bons municípios a gente tem visto, elas podem surtir efeito, podem trazer resultado. Agora, mais interessante que a gente está sugerindo no estudo é que quando uma política parecer interessante, que o gestor ou o pesquisador estiver analisando, olhe o conjunto de ações que aquele município usa. Então, se aquela buscativa feita em conjunto, em parceria com a Secretaria de Saúde ou com o Ministério Público, tem vários parceiros que ajudam nessa política, tá? Te pareceu interessante, pareceu que casa com o problema que você tem no seu município, leia o caso todo, que a gente apresenta o caso completo de cada município e se aprofunde nisso e talvez até faça um contato. Esses municípios são muito abertos a ajudar outros municípios, eles têm muito orgulho do resultado que eles conseguiram e são muito abertos a compartilhar. Então, assim, a gente chama de inspiração, porque ali não é uma cartilha, não é uma receita de bolo, tá? É uma inspiração para que mudanças aconteçam. E você falou do Fundeb, e a gente está falando muito de avaliação e gestão, mas eu queria falar também de recursos. Quer dizer, algumas iniciativas claramente melhoram, né? Iniciativas de gestão claramente melhoram, impactam a educação, mas em relação a recursos, a gente precisa de mais recurso federal para a educação, né? Principalmente para garantir a equidade, o Fundeb dá conta, como que você vê isso? O Fundeb teve na verdade, primeiro o Fundef, né? O Fundef teve um grande ganho, já vai completar 20 anos,
que o Fundef distribuiu recursos, 15%, desculpa, 25% do total das receitas dos municípios são obrigatoriamente vinculados à educação. É sempre bom a gente começar com esse número. O Fundef atrelou 15 desses 25 ao ensino fundamental. Então, era obrigatoriamente, todos os municípios tinham que depositar 15% dos seus recursos, que era distribuído entre as matrículas do ensino fundamental. Ou seja, cada criança que estava matriculada no ensino fundamental dentro de um estado tinha direito a, no mínimo, um valor por aluno, que a gente chama, que é esse valor distribuído por matrícula. O que o Fundeb fez foi, olha, funcionou para o ensino fundamental, o Fundef foi importante para o ensino fundamental, mas o ensino médio agora está recebendo essas crianças e está sem recurso. E a educação infantil também estava muito desamparada. Então, o que o Fundeb fez foi, ao invés de o Fundef, que é de ensino fundamental, passou a ser Fundeb, que é da educação básica, que inclui de 0 anos, né, desde a creche tudo, né? Até o final do ensino médio. Então, todas as crianças matriculadas na educação básica recebem a parte que lhes cabe desse bolo. Você junta 20% dos recursos e distribui entre todas as matrículas. Isso é dentro de cada estado. Então, essa equalização de recursos, de distribuição de recursos, foi feita por estado. Os fundos são estaduais. Um outro grande ganho do Fundeb, que as pessoas às vezes esquecem, é que desde da mudança, o governo federal passou a cumprir com uma obrigatoriedade que existia no Fundef, mas que por muitos anos acho que não foi respeitada exatamente como estava na lei, que é de aportar uma quantidade de recursos para o que a gente chama de Fundeb nacional, mas na verdade ele é distribuído entre os estados que têm esse valor por aluno mais baixo. Então, que são os estados mais pobres. São os mais pobres, quer dizer, que quando você junta as receitas próprias de todos os municípios e do estado, tá? Porque eu estou sempre falando de município, mas o estado entra no fundo também e é a parcela mais importante do fundo, e com a mesma proporção aí, dos seus 20%. E aí, quando você calcula esses valores por aluno, os municípios, os estados que ficam com o valor por aluno mais baixo é que recebem a distribuição do aporte. E hoje, essa lei do Fundeb disse que seriam 10% do total dos recursos aportados por estados e municípios. Então, o governo federal aporta 10%, que é distribuído entre, acho que hoje são 8 ou 9 estados que recebem esse valor suplementar aí ao fundo próprio deles. Isso faz com que você tenha uma desigualdade agora entre estados também menor, mas ainda é grande. Uhum. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas Brasília é sempre o estado que tem o maior estado, né? O Distrito Federal tem o maior valor por aluno. São Paulo, se eu não me engano, é sempre o segundo, e é bem distante aí dos últimos, que seriam esses 9 que recebem o aporte da União. Então, essa desigualdade dentro do país ainda é grande. Entre os municípios também existe bastante desigualdade, porque ainda sobram 5% das receitas que têm que ser vinculadas à educação. Então, daqueles 25, 20 foram para o fundo, você tem 5. Se você tem uma alta receita, 5% vai ser um valor absoluto alto. Se você não tem receita nenhuma, além de não aportar nada para o fundo, você tira dinheiro do fundo, você vai ter o valor mínimo garantido, mas você não tem nada mais para gastar. Em valor absoluto, 5% de quase nada vai ser nada. Né? Quer dizer que o município com uma receita baixa, porque é mais pobre, enfim, não consegue desenvolver, que é o que mais precisa de educação, não consegue gerar esse... Ele não vai ter esse recurso adicional. E nesses municípios que a gente entrevistou, não tem só município rico, não. Tem município que não é desenvolvido, muito pequeno. Municípios muito pequenos, a não ser que eles tenham uma área rural, às vezes grande, que tem usina, tem casos assim, né, que tem uma receita própria ali grande. Em geral, esses municípios pequenos não têm arrecadação, né, eles só têm as transferências de Estado e governo federal mesmo. Então, esses municípios ficam sem recursos, enfim, adicionais para complementar alguma necessidade das escolas. Eles dependem muito dos aportes do governo federal, dos programas do governo federal e governos estaduais. Então, o governo estadual que vai lá e constrói uma creche, uma escola de educação infantil, tem tido muito isso. O plano de ações articuladas do governo federal, que é uma das melhores
coisas que aconteceram em termos de articulação dos gestores federal e municipais, foi esse plano dentro da educação, em que o governo federal ajuda, o FNDE, no caso, né, representando aí o Ministério da Educação, ajuda os municípios a criar um planejamento, um plano de ação, e dá assistência técnica e dá suporte financeiro, dependendo da necessidade. E aí, então, você tem uma suplementação aí federal e algumas vezes estadual, mas não tem recurso próprio para algumas necessidades extras. E tem municípios que investem além dos 25, tá? Entre esses que a gente entrevistou, tem muitos que a gestão municipal ainda investe além dos 25, 26, 27, não passa muito disso, de 27, 28, mas ainda tem gente que gasta mais do que o obrigatório. Decide colocar um pouquinho mais lá. Valoriza mais e investe mais na educação. E com esse sistema, né, de tentativa de distribuição um pouco mais igual dos recursos, que ainda não é suficiente, você acha que a gente vai conseguir chegar num ponto de ter educação de qualidade para nossos 50 milhões de alunos? Uma boa esperança é olhar esses casos que estão no estudo. Eles não têm nenhum milagre, eles não ganharam nada mais do que os outros ganharam. Assim, a gente sabe que alguns deles têm bastante parceria com instituições privadas. Os nossos parceiros do grupo do Conselho do IOEB, inclusive, são muito atuantes, né, nesse tipo de programa de apoio à gestão municipal escolar, à gestão escolar junto aos diretores e coordenadores, formação. Eles são muito atuantes, e muitos outros que a gente tem no Brasil, mas eles não atuam só nesses que estão com ótimo IOEB. Eles atuam em outros que estão com péssimo IOEB também. E mesmo assim, você vê essas grandes diferenças de oportunidades. Então, dá para fazer sem milagre. Esse é uma boa fonte de esperança que a gente tem. Quer dizer, eles não ganharam nada mais que ninguém, eles não têm uma arrecadação surpreendente melhor do que ninguém, até ao contrário, a maioria desses municípios que estão no nosso estudo são pequenos. Então, assim, se esforçando para conhecer o que os outros municípios fizeram, eu acho que já é um bom começo. É por isso que a gente está oferecendo esse estudo, porque a gente acha que esse é um bom ponto de partida. Quer dizer que não tem milagre nem solução mágica, mas dá para se inspirar, né? Dá para se inspirar, e dá para se inspirar até na ideia geral, assim, não precisa ser em uma determinada política. Isso que a gente falou no começo de ação preventiva é fantástico. Quer dizer, por que você vai esperar chegar no fim do ano para saber quem foi o aluno que passou ou não passou de ano? Você pode fazer uma avaliação diagnóstica no começo e já saber a disparidade que essas crianças estão partindo lá no início do ano. Já saber a dificuldade de cada um em determinado assunto, determinado tema, e já ofertar para eles atividades não necessariamente diferentes, mas com atendimento diferente para cada criança. Essa ação preventiva de buscar as crianças que estão faltando, é uma ação preventiva. Você não vai esperar ele faltar, sair da escola, para depois você ter que descobrir quem são as crianças que estão fora da escola e trazer de volta. E uma outra coisa que eu destacaria é a interligação entre as políticas. Eu tenho uma percepção de que eles não foram, esse encadeamento das políticas que a gente observou no estudo não se deu propositalmente. Ninguém chegou lá e falou assim, eu vou fazer essa política, depois isso aqui gera isso, criou lá um plano estratégico. Não, isso geralmente não acontece em gestão municipal, né? Então, o que provavelmente aconteceu é que uma coisa foi puxando a outra, assim. A gente vê no caso de Sobral mesmo, o secretário comentou com a gente começou detectando um problema de alfabetização muito sério no município. Ele fala, a gente, obviamente, não era ele na época o secretário, mas porque ele fala, essa história já tem 20 anos. Então, só nessa frase já tem duas informações importantes, né? Uma que eles começaram com um diagnóstico, e aí eles foram criando ações, que uma foi puxando a outra, eles criaram avaliações contínuas, semestrais no município, para todas as crianças, para ver se essas crianças se alfabetizavam na idade certa, o que estava acontecendo com elas, que problemas elas tinham que pudesse ser reparado. Para reparar esses problemas, eles criaram uma escola de formação para professores, que é pautada pelos diagnósticos feitos nas escolas. Então, aí eles formam os professores. Enfim,
Poderia uma ação ficar foi puxando a outra, contando né? tudo aqui, mas é melhor vocês lerem no estudo, né? Mas então você vê que essas ações se encaixam, não são coisas soltas, que cada um faz o seu bem feitinho, mas que no conjunto não funciona, né? E a continuidade, quer dizer, esses 20 anos que esse secretário de Sobral cita, não é à toa, né? Não é uma coisa que, se você olhar em todos os outros municípios que a gente tem no Brasil, na maioria, inclusive nos que estão atendidos, entrevistados aqui no nosso estudo, é muito difícil você ver uma política, uma continuidade de política, né? Você vê que uma coisa que começou lá há 20 anos continua existindo dentro daquele município. Eu conheço alguns casos no Brasil de que o prefeito muda até o partido e o secretário de educação não muda. Mas são raríssimos, são raríssimos, né? Geralmente a preocupação está mais na questão política do que na questão da educação, né? Legal, muito obrigada, Fabiana.